Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês hoje como criar uma lógica avançada a fim de ocultar, mostrar, obrigar, levar o meu cliente para uma sessão, finalizar a pergunta, a pesquisa de acordo com condições que nós vamos criar dentro da nossa pesquisa de satisfação. Aqui dentro da nossa pesquisa, o que a gente pode fazer aqui dentro? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta de o que você achou do webinar? Então aqui com os smiles. E uma, conte-nos um pouco mais sobre o que achou do nosso webinar. Então o que eu quero fazer aqui dentro? Eu vou criar uma lógica avançada. Então eu posso utilizar ela uma lógica avançada ou uma lógica simples. Vou utilizar aqui a lógica avançada. Então eu crio aqui a minha regra, então eu dou um nome para a minha regra. Então, por exemplo, mostrar campo texto se a nota for baixa. Pronto, coloquei aqui. Então eu adiciono a minha condição. Então quando a nota é baixa, quando a pergunta o que achou do webinar for igual a, ou por exemplo, menor que, e aí eu vou pôr aqui menor que 2, tá bom? Na verdade aqui menor que 3, porque eu quero quando for 1 e 2, tá bom? Então quando ele for menor que 3, lembrando que aqui eu posso usar diferente, maior, se ela foi respondida ou não, um número exato, tá? Então se ela é menor que 3, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no adicionar se for verdadeiro, na minha condição. Então eu vou por assim, ó, se for verdadeiro essa minha condição aqui em cima, eu adiciono uma ação. Qual é a ação? Eu vou querer mostrar uma pergunta que é a pergunta conte-nos um pouco mais sobre o que achou do nosso webinar. E se for falso, eu vou querer ocultar a pergunta conte-nos um pouco mais o que achou do nosso webinar, tá bom? Aqui, pessoal, eu poderia mostrar uma sessão, navegar para uma sessão específica, mostrar uma ou mais perguntas. Nesse nosso exemplo, eu vou só mostrar ou ocultar uma pergunta. Clico aqui em salvar. Ele criou aqui a minha regra. Vou fechar aqui. Eu poderia criar mais de uma, tá bom? Só criamos uma até agora. Clico aqui em visualizar para poder testar. Então tá aqui, ó. Se eu clicar aqui no muito satisfeito, a pergunta não aparece, tá bom? Então se eu clicar aqui no neutro, ele também não aparece, porque é exatamente 3. Agora já se eu clicar aqui no 2, no insatisfeito, ou no muito insatisfeito, a pergunta aqui aparece e eu posso respondê-la. Então vamos lá. Vamos pensar que eu quero entender melhor o porquê que ele não gostou do nosso webinar. Então o que eu posso fazer? Eu posso obrigar também esse meu campo, né? Porque como eu quero saber ali o que ele tá respondendo, por que ele não gostou do nosso webinar, eu posso deixar ele aqui obrigatório, tá bom? Então eu posso fazer isso com campos, com sessões. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer com uma sessão. Então vamos criar a sessão aqui dentro. Venho aqui, clico em sessão. Eu consigo dividir, ó, a minha pesquisa em sessão 1, sessão 2. Então na minha sessão 2 vai ser conte-nos um pouco mais sobre o que achou do webinar. E aí eu vou ter aqui uma pergunta de texto, por exemplo, dizendo exatamente aqui o nosso texto da sessão. Uma outra de classificação, por exemplo, o que achou do tema. A gente pode ter uma outra também de classificação, o que achou do palestrante. Então, para entender mesmo, né, qual o que ele não gostou do nosso webinar. Então eu vou apagar aqui essa pergunta. Ele me avisou ali que ele vai afetar a minha lógica avançada. Eu vou apagar aqui também a minha lógica avançada. Vou criar uma nova. Então, a minha condição vai ser a mesma, né? Então, eu posso vir aqui, ó, o que achou do webinar, se ele for menor
que 3, eu vou adicionar aqui a minha condição de verdadeiro. Se ele for menor que 3, eu quero navegar para a seção 2. Pronto. Vou salvar aqui. Então, o que ele vai fazer quando eu estiver aqui dentro? Na hora que eu estiver aqui na 1 ou na 2 e clicar no avançar, ele navega aqui para a minha seção 2. Se não, eu posso vir aqui na minha lógica avançada, vou editar que eu acabei de criar, vou criar aqui uma condição se falso. Então, se ele for falso, o que eu vou fazer? Eu quero navegar para fim da pesquisa. Tá? Eu poderia mandar aqui para uma pergunta específica, por uma outra pesquisa encadeada ou para uma URL externa. Então, eu quero finalizar a minha pesquisa, vou salvar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu clicar aqui na opção 1 ou 2, né, do insatisfeito, ele vai para a seção. Se eu colocar aqui, por exemplo, no satisfeito e eu clicar no enviar, ele finaliza a minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!